Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia de agricultura de precisão e outras tecnologias associadas na integração lavoura-pecuária em Rondônia e na Amazônia Ocidental. Meu nome é Glaucio Roloff, sou professor aposentado, engenheiro agrônomo, doutor em solos e um dos pioneiros na agricultura de precisão no sul do Brasil. A gente trabalha com agricultura de precisão desde a década de 2000, como professor e hoje aposentado como consultor da GeoAgro, associado ao grupo Boa Safra. E é importante essa associação, porque a gente precisa certamente ter a experiência, o conhecimento regional da Boa Safra, por exemplo, para que a gente possa trabalhar com sucesso. Né? A nossa filosofia é utilizar a nossa experiência em ambientes diversos para, associando-se a um grupo com conhecimento regional, nós possamos trazer as tecnologias apropriadas de modo a maximizar, principalmente maximizar a lucratividade e tornar o empreendimento agrícola sustentável a longo prazo. O título da palestra é um pouquinho diferente de integração lavoura-pecuária, mas já trazendo o que a gente, uma mensagem nossa aí das 4 safras. Ué, que raios que são 4 safras, né? Bom, essas 4 safras entendemos como sendo, claro, soja, a safrinha de milho, as braquiárias, né, uma bela pastagem, e o boi. Né? Uma safra, 2 safras, 3 safras, 4 safras. Né? Isso a gente pode chamar de intensificação sustentável da produção. Isso é importante porque todo momento que você intensifica a produção agrícola, você traz alguns estresses ao ambiente. Então é importante que a gente trabalhe com as melhores tecnologias possíveis, de modo que essa intensificação da produção seja sustentável. Não adianta a gente fazer todo um investimento forte para melhorar a produção, se essa produção não se sustenta no tempo ou se tem questionamentos ambientais, enfim. Hoje nós temos que trabalhar conciliando todos esses interesses, né? Então, como é que a gente trabalha para conciliar todos os interesses? Como é que a gente assegura esse sucesso do empreendimento a longo prazo? Bom, hoje o produtor já faz isso intuitivamente, provavelmente. Ele já seleciona suas melhores áreas para pasto, um pasto mais intensivo, para a lavoura, etc. Certamente é uma maneira válida de fazer isso. O que nós podemos ajudar é trazer uma metodologia, digamos, mais completa para a alocação dessas diferentes atividades no espaço rural. Começando com o conhecimento dos solos regionais, da topografia local, uma amostragem local também apenas para caracterizar o solo. A gente procura fazer isso de uma maneira de menor custo possível, apenas para a gente poder caracterizar os diferentes ambientes produtivos. Fazemos uma interpretação bastante prática e pragmática, usando a experiência que a gente tem em outros ambientes, o conhecimento local, para finalmente chegar numa classificação de potencial para cultivo. Então, esse é um exemplo, né, de uma fazenda de 2.000 e alguns hectares, em que a gente conseguiu, então, separar os lotes para cultivo intensivo versus dos lotes de pastagem. Né? Então, esse processo ele gera, claro, seus relatórios, seus detalhes. Mostramos, inclusive, não só quais lotes podem ser usados para o quê, mas já detalhes de sentido de plantio, enfim, sempre pensando nas peculiaridades locais. Então, para a Amazônia Ocidental,
seria a resposta para aquela, talvez, pergunta do produtor: aonde que eu posso fazer uma lavoura intensiva, né? Que é sempre safra, safrinha, ou eventualmente para silagem, que é um uso bastante intensivo do solo, né? Onde que eu posso fazer talvez uma lavoura integrada com pastagem, né? Um ano de lavoura, 3 anos de pastagem, por exemplo. Onde que talvez eu não deva mexer, não deva fazer lavoura, deva ficar só numa pastagem permanente, que eu ainda posso melhorar ela em produtividade. Onde eu posso fazer uma integração pastagem-floresta, claro, sem falar nas questões de reserva legal, etc., que também pode ser incluída aí, mas a ideia aqui seria só mostrar os potenciais usos que a gente procuraria um trabalho parecido com esse na região da Amazônia Ocidental. Tá? O objetivo é a gente fazer uma organização produtiva do empreendimento, né? Não é olhar lote a lote, mas é olhar o conjunto. Onde que posso colocar esse uso mais intensivo? Aonde que eu vou colocar só o pasto ou o pasto integrado com a lavoura? Como é que eu vou integrar? Uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 5 anos? Enfim, são essas questões que a gente procura solucionar. E, novamente, onde que a gente vai colocar uma silagem para fornecer, por exemplo, um semi-confinamento. Né? Então, com essa visão do empreendimento, a gente procura olhar a sustentabilidade financeira, né? Porque essas tecnologias trazem mais eficiência na utilização dos recursos, trazem menos risco ao se olhar muito o ambiente radicular, a questão de erosão. Então, reduz os riscos, aumenta a eficiência nos recursos investidos e a consequência é quase natural, não é forçada, é uma consequência natural, é a preservação da água e do solo, o aumento na captura do carbono, né? E hoje em dia fala-se muito na questão do carbono, né? E todo o empreendimento onde que o gado está presente tem emissão de metano, né? E essa emissão de metano é um dos gases do efeito estufa, talvez, de grande importância, né? No esquema mundial aí. Então, para chegarmos num empreendimento carbono zero, digamos, ou carbono neutro, né, é possível, mas justamente exige desde essa compartimentalização, dessa organização produtiva, sempre incluindo o boi, mas com as compensações para maximizar a captura de carbono. Né? Então, isso é possível de ser feito, não é simples, mas é possível de ser realizado. E agora falando mais do lote em si, da fazenda e da intensificação da produção, como é que a gente trabalha nessa questão de intensificar a produção por lote? Aí o lote, independente se vai ser no futuro um pasto permanente, ou vai ser lavoura, claro, isso pode ser feito também para culturas perenes, né, café, cacau, né? Dá para ser o conceito básico se aplica a qualquer cultura mais intensiva. Aqui a gente vai exemplificar com lavoura, né? Mas o conceito, com suas adaptações e simplificações, se adapta a qualquer cultura. Aqui está o que eu achei na web. Então, a gente inicia certamente com um estudo, né, do lote, procurando então as manchas historicamente mais fracas. Nós temos uma metodologia própria desenvolvida para identificar as manchas mais fracas. A amostragem é priorizada nas manchas mais fracas. A gente faz uma série de análises químicas e físicas, né, na camada, claro, com ênfase na camada 0 a 20, mas também olhamos a camada de 20 a 40 centímetros, e sempre complementando a análise química com análise física. Para uma lavoura intensiva, como exemplo, nós procuramos priorizar algumas ações no tempo. Então, sempre a prioridade é a nutrição daquela safra. É o que o produtor ganha dinheiro, né? Então, a primeira importância é
olhar a safra. Na sequência, ou junto, praticamente, a correção dessa camada 0 a 20 centímetros. E no primeiro ano, normalmente, a gente foca no calcário e no potássio. O fósforo, a gente espera um pouquinho mais para que o calcário faça o efeito, provavelmente uma nova amostragem para ver como se comportou o fósforo após a calcariação, né? Então, normalmente, no primeiro ano, a gente procura o fósforo só para a cultura, mas a correção do fósforo a gente faz normalmente numa segunda safra, né? Ou seja, correção em taxa variável das manchas. No primeiro ano, a gente foca muito no fósforo na linha, né? Num terceiro momento, a gente procura focar a camada 20 a 40, se necessário, né? Por exemplo, através de uma gessagem, e paralelo, ou como talvez quarta prioridade, a descompactação, seja ela mecânica ou seja ela biológica, né? Através de uma rotação com raízes mais agressivas. Essa é mais ou menos a nossa filosofia. Isso gera um plano de implementação, tem um relatório, planejamento das ações, mapas, quantidades, cronogramas, rotações, né? Dentro de uma estratégia de gerenciar a variabilidade espacial. Mas não, né? Muitas vezes é impossível eliminar a variabilidade, né? Às vezes tem uma mancha que ela é naturalmente de baixa potencial produtivo. Muito areia, muito cascalho, alguma coisa assim. Então, a gente reconhece essa mancha de baixa produtividade e de baixo potencial e trata ela como mancha de baixo potencial. A mancha de alto potencial mais alta, ele trata como alto potencial, aumenta as doses de fertilizante, etc. Então, o nosso objetivo mais genérico é de gerenciar a variabilidade e não de acabar a variabilidade, né? Porque, às vezes, é praticamente impossível isso. É gerar também ações com máximo benefício para o custo envolvido, com visão de curto e longo prazos, né? Nós temos que pensar sempre no fluxo de caixa do produtor, de modo a não descapitalizá-lo, a diluir os investimentos no tempo, para que, ou seja, é um progresso relativamente, a gente não procura um progresso rápido demais, porque às vezes simplesmente o produtor não tem capital disponível suficiente, ou é muita ação, muita tecnologia. Então, a gente procura, dentro das limitações do empreendimento, fazer um plano para elevação da lucratividade. Isso é muito importante. A gente procura não necessariamente elevar a produtividade, claro, a elevação da produtividade acontece, mas é sempre com o foco na melhor relação custo-benefício, né? Com a visão do sistema, com a visão de curto e longo prazos. E aqui já um exemplo real, então, da Fazenda Boa Safra, onde foi feita, então, a amostragem do solo, foram gerados todos os parâmetros de fertilidade principais, né? Esses são alguns mapas, né? São mais mapas que são gerados, esses são alguns exemplos, que geram finalmente, para um primeiro ano, os mapas de aplicação de calcário, de fósforo, de potássio e de gesso. E aqui a gente pode reparar as regiões de mais baixa produtividade dos 3 anos, né, de 3 safras agregadas. A gente tem manchas aqui de baixa produtividade, que coincidem aproximadamente com as doses mais altas de calcário, com as doses mais altas de potássio e com as doses mais altas de gesso, né? Bem interessante. Então, não é só uma causa de baixa produtividade, várias causas. E o fósforo, por ser ainda um primeiro ano, por ter dose de calcário alta, a gente procurou só uma dose forte na linha, né? As manchas de fósforo a gente deixa para um segundo momento para corrigir, né? Isso é gerado, claro, para todo o empreendimento, são geradas, então, as tabelas mostrando os problemas principais, um plano de implementação com doses, quantidades e cronograma, e está aí já a bela soja, agora do final de outubro, de um dos lotes da Fazenda Boa Safra. Excelente soja, está vindo muito bem, excelente qualidade do plantio, máquinas, né? Boa semente, boas máquinas, que novamente não é só a fertilidade do solo que
que gera uma boa produção, né? É uma conjunção de fatores. E pelas imagens agora de final de outubro, essa soja está saindo muito bem, né? Bom, e o que nós já vimos de Rondônia e o que a gente pode começar a falar de maneira agora um pouco mais geral, depois de centenas de amostras que a gente retirou aí nesse triângulo, mais ou menos, entre Ariquemes, Alto Paraíso, Rio Crespo, principalmente esses solos, são solos vermelhos e amarelos, né? Uma topografia de plana, suave ondulado, clima, claro, todos sabem que é um clima úmido, tem uma época um pouco mais seca, né? Mas ainda assim considerado um clima com boa precipitação anual. E o que a gente está vendo de resultados? Vejam, por exemplo, as argilas, né? Uma distribuição até relativamente ampla, né, dos teores de argila, em torno da média de 38, mas tem, né, teores de argila aí até 60% ou mais 60% e abaixo de 20%. Né? Então, uma distribuição ampla de teores de argila ou da textura do solo. Matéria orgânica também já um pouco mais centralizada, né, em torno de uma média de 1,8%. É uma média que não é tão ruim para as lavouras, mas numa região com alta oxidação de matéria orgânica, muito calor, muita chuva, né? Esse é um valor que, idealmente, a gente gostaria dele um pouquinho mais alto aí, né? No futuro. Né? Então, trabalhar para crescer o teor de matéria orgânica, que ajuda a crescer um pouquinho essa média da capacidade de troca catiônica. Né? Novamente, ela não está ruim, né? Eu chamo isso de um valor razoável da capacidade de troca catiônica, mas o ideal é crescer um pouquinho mais para reter mais nutrientes, né? E isso se faz através da matéria orgânica. Né? Então, né, como a primeira impressão dos solos desta região, a gente vê que tem CTC e retenção de água, né? Isso, elas são mais ou menos... elas vêm mais ou menos juntas, né? São razoáveis, não são excelentes, mas não são horríveis. Né? Então, uma condição intermediária aí bem interessante. Mas tanto a retenção de nutrientes quanto a retenção de água, muito dependente da matéria orgânica, que não está com valores, digamos, ideais. Ela pode subir um pouquinho mais. Então, aí está novamente a importância de se trabalhar com a integração lavoura-pecuária, aumentar o número de gramíneas ou poáceas, né, na rotação para que a gente tenha um crescimento da matéria orgânica. A curto prazo e com as tecnologias apropriadas, a gente vê produtividades de 70, 80 sacos ou mais de soja por hectare, né? São possíveis aí de curto prazo. Milho, 100, 110 sacos por hectare, boi, 2 até 4 unidades animais por hectare. Essas são o que a gente chama de produtividades possíveis, atingíveis aí em 2, 3 anos com o uso da tecnologia. É possível de ter produtividades ainda maiores? Certamente, mas aí exige também outro conjunto de fatores, né, que se somam para aumentar ainda mais a produtividade. Né? Mas, olhando os dados que a gente conhece da região e que a gente já mostrou da região, isso que a gente enxerga a curto prazo com a tecnologia. Mas certamente não é o limite, né? É o curto prazo. Claro, para a gente chegar nessas maiores produtividades, nós temos alguns entraves importantes que eu gostaria de discutir com os senhores a partir desses resultados. Todos os resultados vão aparecer algumas cores aí, alaranjado, vermelho, amarelo. Essas cores mais quentes são os piores casos. Né? Não é exatamente as classes de classificação tradicional, eu englobei aí para simplificar um pouquinho, mas então as cores mais quentes vão ser sempre relacionadas aos piores casos. Então, por exemplo, começando com o cálcio. Né? Cálcio a gente vê que tem uma concentração de valores aí, em valores considerados médios a baixos, né? Então, em torno de 2 centimol por decímetro cúbico, né? Que é um valor relativamente baixo. A gente gostaria mais alto. A mesma coisa com magnésio, né? A gente gostaria de valores um pouco mais altos
que esse, né, para uma lavoura mais intensiva. A saturação de alumínio até que tem uma concentração de valores aí aceitáveis, né, um pouco abaixo de 10%, mas tem amplitude grande e um número também relativamente grande de casos de uma saturação de alumínio considerada de média a alta demais, né? E isso resulta, claro, saturação de bases também com a grande maioria dos valores abaixo do que a gente considera adequado. Então, certamente isso nos leva, claro, a ter a calcareação como uma das primeiras prioridades para elevar as bases, né, teores de cálcio e magnésio, principalmente, reduzir o alumínio, e normalmente vai precisar aí de calcário, o antigo dolomítico, né? Hoje caiu um pouco essa denominação, mas é calcário com relação cálcio-magnésio entre 2 e 3. Né? O potássio apareceu como relativamente bom, então sem maiores preocupações com o potássio, porém o fósforo, novamente uma concentração de teores considerados médios a baixos. Né? Então, isso nos preocupa, mas num primeiro momento, como praticamente todos os lotes vão sofrer calcareação, alguns calcareação pesada, né? O fósforo, num primeiro ano, a gente procura só fazer uma dose alta na linha, porque maximiza a eficiência e a planta pode aproveitar. E num segundo momento, a gente entra com a correção de manchas, provavelmente no segundo ano, né? Após uma segunda amostragem, aí sim corrigir as manchas de fósforo. Né? E uma coisa que tem nos preocupado, não só em Rondônia, mas genericamente nos exemplos de agricultura que a gente trabalha, né? É os teores de enxofre no solo. Né? Então, já usando uma sugestão recente de que o solo precisa mais de enxofre do que tradicionalmente se fala, né? A gente vê que os teores de enxofre estão concentrados em valores considerados não adequados. Né? Isso em cima desta sugestão bem recente, usando uma revisão de literatura bem forte aí sobre a questão do enxofre, e que os autores chegaram à conclusão que teores de enxofre abaixo de 7 ou 8, né, para clima úmido, quando se deseja produtividades de média alta, essa situação responde à adubação com enxofre. Então, esse gráfico aqui está mostrando que muito provavelmente a adubação mais rica em enxofre vai ser benéfica às produtividades médias e altas. Né? E ainda a melhor relação custo-benefício é através de gessagem. Tem outras possibilidades, mas gessagem normalmente é a de melhor relação custo-benefício. Vamos dar uma olhada também no que a gente viu da camada 20 a 40. E aqui também existe uma concentração de valores de cálcio considerado não adequados, baixos teores de cálcio, e uma concentração, uma preponderância de valores da saturação de alumínio também considerados não adequados. Essa é uma situação em que as raízes, principalmente de soja, milho, não vão explorar essa camada, ou vão ter dificuldades de explorar essa camada por questões químicas. Aí os nutrientes que estão nessa camada, principalmente potássio, enxofre, boro, né, não são explorados, ficam lá. A água que está lá não é explorada, então a soja, se houver períodos de estiagem durante seu ciclo, vai sofrer. Milho e pastagem sempre vai sofrer. Milho gosta de ambiente radicular mais amplo, porque ele precisa mais nutrientes, etc. E a pastagem vai sofrer, principalmente no período mais seco, porque ela vai secar mais cedo, né? Ela não vai procurar aquela água mais profunda. Claro que existem algumas braquiárias mais resistentes, etc., mas as mais produtivas normalmente gostam de um horizonte 20-40, aí da faixa 20-40,
também em condições melhores de cálcio e menos de saturação de alumínio. Então, novamente, e aqui sim é só a gessagem, né? Então, neste ambiente aí de Rondônia, da Amazônia Ocidental, que a gente está vendo por enquanto, né, a gessagem também é uma prioridade, não necessariamente da primeira safra, do primeiro ano, mas pensando no longo prazo, tanto para as lavouras quanto para as pastagens de alta produtividade, a gente precisa reduzir essa saturação de alumínio na camada 2040, precisa aumentar o cálcio, e isso também vai trazer o aumento do enxofre para o sistema, né, que é um dos problemas que a gente acabou de discutir, né? A gente está vendo hoje gessagem como sendo uma prioridade, a gente sabe que tem um problema de suprimento, mas é algo que talvez precisa se trabalhar para que tenha o produto disponível, né, o gesso disponível na região, né? E também nós auxiliamos nessa concretização do potencial produtivo, nós auxiliamos na instalação, no treinamento de equipamentos para aplicação a taxa variável, seja com carreta, seja um equipamento de 3 pontos. Nós estamos enfatizando bastante, sugerindo bastante, fortemente aos produtores a aplicação de adubo no plantio com taxa variável, porque o fósforo taxa variável é enterrado, tem melhor eficiência do que o fósforo na superfície, né? O equipamento pode já vir de fábrica, nós podemos adaptar, se a plantadeira ainda é nova, está funcionando bem, adapta-se, e é uma adaptação bem simples, fácil, facilita uma série de coisas, inclusive do plantio para o produtor, né? Então, a gente pode trabalhar com isso. Até essa questão da taxa variável de adubo no plantio, um estudo recente aí feito no sul do Brasil, mostrando a lucratividade da taxa fixa no plantio versus taxa variável de adubo, né? E tem um lucro por hectare aí que faz com que o custo do equipamento se pague com 122 hectares. Ou seja, é uma safra, 122 hectares, você pagou a diferença, o custo do equipamento está pago com 122 hectares. Tudo bem, é um estudo específico, isso deve variar aí de região para região, lote a lote, mas de qualquer maneira mostra um payback muito favorável para a tecnologia de taxa variável no adubo. Certamente a gente trabalha com outras tecnologias, como acompanhamento da safra com imagens NDVI, que a gente pode então verificar manchas de baixa produtividade que não independentes de fertilidade ou fertilização, então a gente pode procurar problemas de nematóide, problemas de doença de raiz, enfim, o que for necessário a gente pode investigar e tentar entender por que a mancha não está produzindo como deveria. Nós fazemos análise de seiva para acompanhamento, mas a gente sabe que a fertilidade do solo ou a nutrição da planta não é uma matemática pura, né? A gente pode fazer todos os melhores cálculos, a melhor tecnologia, ainda muitas vezes a planta acaba não recebendo tudo que deveria. Então a gente faz o acompanhamento durante a safra com a seiva, que é rápido e bem robusta em mostrar os problemas de nutrição que estão ocorrendo. A gente pode auxiliar também com o estabelecimento das linhas de plantio, reduzir tráfego na lavoura, controlar o tráfego, enfim, uma série de tecnologias que a gente tem experiência para trabalhar e que estamos trazendo para auxiliar essa intensificação da produtividade e da produção na região. Então, nós queremos que a rainha soja se sinta cada vez melhor, cresça cada vez mais, se comporte e produza cada vez mais, junto com o rei milho, com as princesas braquiárias, né, um rei diferente, o rei boi também, todos eles convivendo harmonicamente, produzindo o máximo possível, dentro de investimentos também razoáveis, seguros, de longo prazo, tá? Então, com essas tecnologias, a gente pode maximizar o retorno ao investimento, aumentando a eficiência de todos os elementos da produção, mas principalmente dos fertilizantes,
A taxa variável, historicamente, Brasil, exterior, enfim, onde se trabalha com taxa variável, ela pode aumentar as produtividades e reduzir as quantias aplicadas. Às vezes acontece só um, às vezes acontece os dois, mas, enfim, ela aumenta a lucratividade do empreendimento. E essas tecnologias, então, vão permitir que o empreendimento seja intensificado sustentavelmente, ou seja, aumenta-se, claro, tem que se investir, mas esse investimento traz recursos, traz retornos a longo prazo e retornos com mais segurança. Você reduz também a insegurança, os riscos dos sistemas são reduzidos quando se aplicam essas tecnologias. E com isso, eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos boas safras aí para frente. Aí estão nossos contatos locais para qualquer dúvida. Uma boa noite a todos.